Boa noite, sejam todos bem-vindos. Está no ar mais um Roda Livre, hoje o último dia do ano. Que maravilha, temos o nosso ilustre convidado, Dom João Santos, arcebispo metropolitano de Natal. Mas agora, antes de começar a conversar com Dom João Santos, vamos apresentar a nossa bancada. Do meu lado esquerdo, o jornalista Aquino Neto. Boa noite, Aquino. Boa noite, Carlos. Boa noite, Cirilo. Boa noite, a jornalista Lucia Azevedo. O nosso convidado mais do que especial, Dom João, nesta última noite do ano, no último programa, nada melhor do que a presença do senhor aqui. E a você, telespectador da TV Futuro, o nosso abraço. E também do meu lado direito, Cirilo Fernandes, jornalista. Boa noite, Cirilo. Boa noite, Carlos. Boa noite, Aquino. Boa noite, Dom João. Boa noite, Luci. Tenho certeza, o pessoal de casa, que hoje nós teremos um programa abençoado. Muito bem. E do meu lado esquerdo, Luci Azevedo. Boa noite, Luci. Luci é jornalista também. Boa noite, Luci. Boa noite, Carlos. Boa noite, Aquino Neto. Boa noite, Cirilo. E meu boa noite especial ao Dom João Santos, que com certeza hoje o nosso Roda Livre vai ser muito especial, levando a toda a audiência da TV Futuro a palavra de Deus, que é que nos move. E aqui do meu lado esquerdo também o nosso convidado, Dom João Santos, o arcebispo metropolitano de Natal. Dom João, boa noite, seja bem-vindo, Dom João. Boa noite, meu caro Carlos Souto. Santos. Muito obrigado. Você é Santos também? Santos também, nós somos. Então, nós somos parentes. Isso mesmo. E da Bahia. Baiano também. Sou baiano. Oh, que bom estar aqui com vocês. Boa noite, o Cirilo Fernandes. Boa noite, Aquino Neto. E boa noite, Lucia Azevedo. É uma grande alegria estar aqui no Roda Livre no último dia deste ano 2025. E assim, temos essa grande oportunidade de louvar a Deus por todo o bem e benefício que Ele nos faz e guardar a expectativa. A esperança não decepciona de que 2026 também um ano abençoado, vivido sob essa proteção do Altíssimo. Muito bem. Dom João, o senhor, eu sempre costumo passar a pergunta logo para os nossa bancada, mas eu, por se tratar do senhor, vou começar abrindo a pergunta. Eu gostaria de saber como é que o senhor está esperando para a igreja nesse ano novo que está começando, 2026. As expectativas são sempre muito grandes. E é bom que nós tenhamos grandes expectativas. Porque, de fato, Deus não decepciona se nós neles confiamos e, se ao mesmo tempo, se temos metas elevadas que nos ajudam também a desenvolver o melhor que nós temos. Do ponto de vista da Igreja de Natal, nós temos grandes metas para 2026. É o ano que nós vamos estar realizando as assembleias sinodais. E estas assembleias sinodais têm como grande objetivo recolher material, recolher sugestões, conteúdos e também aprovar para o nosso diretório litúrgico, pastoral e administrativo. O sínodo começou desde o início deste ano 2025 e se estende para o ano 2026. A primeira fase do sínodo foi a escuta, e a escuta nos permitiu fazer um instrumento de trabalho. E esse instrumento de trabalho vai ser submetido agora em assembleias, à discussão dos nossos fiéis leigos e leigas, dos nossos sacerdotes, diáconos, religiosas, de forma que esse material posteriormente enviado a mim servirá para elaborar o nosso diretório. O que é um diretório? Um diretório é leis da igreja local. E, naturalmente, essas leis da igreja local não podem ser contraditórias às leis do direito canônico. Mas nem tudo o direito canônico prescreve e prevê. Como tem situações locais muito próprias, aí a igreja também
deve ter a sua própria legislação, mas sempre em acordo, não contradizendo o direito canônico. Essa é uma grande expectativa do nosso sínodo arquidiocesano. Também neste ano, começamos a implementar o plano de pastoral. O nosso plano de pastoral foi aprovado na última Assembleia de Pastoral que nós realizamos, no mês de novembro. E no plano de pastoral, nós delineamos algumas ações em torno de 3 eixos. O primeiro eixo fundamental é missão e evangelização, porque a igreja não tem outra missão senão anunciar nosso Senhor Jesus Cristo e evangelizar. Mas nesse eixo é preciso que nós demos atenção especial à evangelização na cidade, a partir da cultura urbana. A cultura urbana não é somente uma cultura das grandes cidades, mas hoje, com a comunicação, com as redes sociais, com a comunicação em tempo real, é a cultura que nós respiramos, mesmo quem habita no campo. Né? Respira e tem um estilo de vida que é urbano hoje. E é preciso evangelizar a cidade tendo presente a cultura urbana, o estilo de ser, o estilo de vida urbano, que modificou muito. Se é uma grande cidade como Natal, os desafios eles são maiores. Então, são os condomínios, tanto verticalizados como horizontalizados. Imaginemos como a dificuldade de entrar no condomínio. É preciso que a igreja ela esteja presente no território inteiro. Nós temos desafios, por exemplo, de segurança pública. Há casos em que até os horários de celebrações modificam, a depender da situação daquele território. Mas é preciso chegar lá. Nós temos o desafio de chegar lá nas periferias geográficas e existenciais, porque tem que estar presente aonde o povo de Deus está. Temos desafios para poder acompanhar os nossos católicos nas diversas situações de vida, seja na doença, como na vida, na alegria, na tristeza, a juventude, a terceira idade, que hoje é uma realidade. Então, assim, a missão e evangelização é o primeiro eixo que nós pretendemos priorizar, então, juventude, família, a evangelização do território, da paróquia, bem como também a cultura digital, a missão digital, a missão nesse novo ambiente que abriu para nós, um ambiente digital que democratizou a informação, que colocou a informação e a comunicação nas mãos de todas as pessoas. Nós podemos falar assim que é um nosso grande desafio ético que nós temos também, por exemplo, das fake news, e saber lidar com esse mundo e saber discernir o que, de fato, é verdade ou pertence à pós-verdade, é mera narrativa. E o segundo eixo importante é o da sinodalidade. O que significa esse eixo? Significa que na igreja nós devemos cada vez mais valorizar os nossos conselhos para não decidir de forma autoritária ou de forma monocrática, mas justamente passar o crivo das nossas decisões do nosso laicato. E os conselhos é uma dessas formas de envolver os fiéis na participação na vida da igreja, de forma que nós possamos estar caminhando juntos em comunhão e participando todos da missão da igreja, que é evangelizar. E o terceiro eixo importante do nosso plano de pastoral é o profetismo e a caridade, que nós colocamos sob o nome de ação, a dimensão sócio-profeta transformadora da fé cristã. O enfoque é o profetismo. O que é o profetismo? O profetismo não é somente denunciar o pecado, mas, sobretudo, anunciar a esperança. Apontar soluções é fácil, somente criticar, mas, sobretudo, anunciar a esperança. E a caridade é uma dimensão muito profunda da nossa fé, que vai desde a nossa relação pessoal com o outro, mas também o nosso compromisso social, a nossa responsabilidade com o outro, no sentido de buscar iniciativas visando a promoção integral da pessoa humana, como também de assistir mesmo materialmente quando se tem casos de urgência que é necessário socorrer a pessoa na sua necessidade. Isso aqui é outra grande expectativa, que o nosso plano de pastoral não fique no papel,
mas que a gente tudo possa fazer para que o plano de pastoral seja assumido pelas paróquias, pelos movimentos leigos, pelas novas comunidades, ou seja assumido pelo conjunto da igreja diocesana, que é dessa forma que, então, o sonho vai se tornando realidade. Quando nós sonhamos juntos, sim, o nosso sonho pode se tornar realidade. E a nossa grande expectativa, do ponto de vista pessoal, é que nós possamos ter essa saúde física, psíquica e espiritual, grande motivação, ardor para anunciar o Evangelho. E dessa forma, seja como igreja, como pessoa, com grande expectativa, abrimos e queremos entrar no ano de 2026, certo de que a esperança não decepciona e que nosso Senhor sempre acompanhará a sua igreja. Muito bom, João. Quando o senhor coloca essa parte onde o ensinamento bíblico já não diz evangelizar em cima do telhado. E a TV Futuro se coloca totalmente à disposição da igreja. Nós sabemos, segundo o IBGE, mais de 60% da população do Rio Grande do Norte não tem acesso à internet. Ainda na data de hoje. E a maior ferramenta que nós temos hoje ainda é a televisão. Essa televisão que chega nos 4 cantos do Rio Grande do Norte está à disposição da Arquidiocese de Natal. Mas agora vamos passar a palavra para Aquino Neto. É com você, Aquino. João, o senhor falou na abertura, o senhor tem aberto mesmo, o senhor tem visitado, o senhor tem ido às paróquias da nossa arquidiocese. E o senhor está trabalhando mais 2 dioceses no estado do Rio Grande do Norte. Como é que esta situação está? A de Santa Rita e a na cidade de Açu. Aquino Neto, é uma pergunta muito oportuna. Obrigado por essa pergunta muito importante. Você falou da proximidade às visitas pastorais. Claro. Tem me permitido ir ao interior do nosso estado. A nossa arquidiocese tem 25 mil quilômetros quadrados, metade do estado do Rio Grande do Norte. Quantas paróquias? 89 municípios e 125 paróquias. Então, uma diocese extensa. Comecei a visita pastoral. A visita pastoral é aquela visita que o bispo deve fazer a cada paróquia de 5 em 5 anos. Em que o bispo fica um tempo maior com aquela comunidade paroquial para ter mais proximidade com os seus paroquianos. Só consegui visitar 13 paróquias, trabalhando arduamente. Isso tudo me faz colocar o apelo de que, de fato, é necessário que as nossas dioceses sejam unidades menores. Por isso, a necessidade de criar mais 2 dioceses no estado, para que o bispo realmente possa estar mais próximo do seu povo, ser pastor, estar acompanhando diretamente tanto os seus padres, as religiosas, mas como também os fiéis leigos. Então, se eu conseguir visitar 13, o próximo ano, 26, que vamos começar amanhã, a perspectiva é visitar mais 13, ou seja, nesse ritmo, eu necessitarei de 10 anos para fazer a visita pastoral a todas as paróquias da diocese. É verdade que eu conheço todas as paróquias, mas a visita pastoral é uma atenção especial que nós damos à comunidade paroquial. Não somente o bispo está lá sozinho, mas a cúria, os organismos que atuam com o bispo no governo da diocese também participa. Cada dia vai um organismo da cúria, vai uma comissão pastoral, reunir com a comunidade. Nos últimos 3 dias o bispo se faz presente. Isso se coloca o apelo. Por isso daí que, desde quando eu cheguei, tirei da gaveta projeto de criação de 2 dioceses. Que esse projeto vem de 1965. Inicialmente pensava-se uma com sede em Macau. Macau, na época, era uma cidade que, com os investimentos na área do petróleo, do sal, prometia ser um grande polo naquela região. Hoje, essa que seria a sede de Macau, vimos que Açu seria uma sede mais adequada, porque até do ponto de vista geográfico, ela estaria mais centralizada para aquela região ali do Vale do Açu, da região salineira. E tivemos a grande alegria de contar com a adesão do bispo de Mossoró, porque Açu não pertence ao território da Arquidiocese de Natal, pertence ao território da Diocese de Mossoró.
Quando fiz contato com o Dom Salles, ele respondeu, porque também, por parte dos fiéis de Açu, havia uma grande expectativa de que um dia Açu pudesse se tornar diocese. Então, uma diocese, a sede será Açu. E a outra, assim que eu tomei posse em Natal, uma das primeiras cidades que eu visitei no interior foi Santa Cruz. E ao visitar Santa Cruz, eu fiquei muito bem impressionado pela religiosidade. O Santuário de Santa Rita atrai milhares de pessoas durante o ano todo. E também uma cidade que mostra que é um polo importante, não é tão distante de Natal e, ao mesmo tempo, é um centro também comercial. A maior estátua religiosa do mundo. Está ali. Ontem nós encerramos o ano jubilar em Açu. Éramos em torno de umas 2.000 pessoas. Ainda falta, em Açu não, melhor Santa Cruz. Corrijo, no Santuário de Santa Rita, em Santa Cruz. Né? Ainda não tem um santuário todas as condições para as grandes concentrações. Tivemos que ficar debaixo do sol, um sol causticante, e algumas pessoas até passam mal, mas para dizer que é uma cidade que também se desenvolveu muito em função do santuário. Observei, já fiz bênção, depois que eu cheguei em Santa Cruz, de hotéis. Então, hotéis se abriram, restaurantes se abriram, a economia se dinamizou. Então, vejo que Santa Cruz, assim que eu cheguei, percebi que seria um outro polo importante, poderia ser sede daquela toda a região do Trairi, também pegando parte da região do Potengi. E como é que anda o projeto? O projeto foi mandado para a Nunciatura, mas com as orientações que nós recebemos da Nunciatura. A Nunciatura é a Embaixada do Vaticano no Brasil. Fizemos um só projeto, eles devolveram para nós, porque o projeto tem que ser apresentado separadamente e para também sofrer novas alterações. E é preciso a gente indicar, se a diocese criar hoje, tem aonde o bispo morar, essas estruturas que nós devemos ter. Tem aonde a cúria funcionar, então é preciso a gente estar mobilizando, estamos fazendo isso, tem comissões nessas duas cidades, para que essas estruturas estejam já prontas e definidas, de modo que criou a diocese, o bispo que chegar não vai ter ainda todo aquele grande desafio de providenciar casa para morar, de fazer as estruturas da cúria diocesana, e se encontra nessa fase, ou seja, a fase de ajuste do projeto e de providenciar ou de construir essas estruturas essenciais para que tanto Açu quanto Santa Cruz possam ser sedes de dioceses. Muito bem. Agora com você, Cirilo. Dom João, o senhor falou aí que uma das missões para o ano que vem, 2026, né, já para amanhã, seria a missão digital, que é algo muito importante, e aqui Carlos Santos falou da dificuldade da internet ainda no estado inteiro. A gente vê a evolução da igreja nas redes sociais, tanto católica como evangélica e outros segmentos religiosos. Essa seria a nova igreja, padres influenciadores. Eu lembro de Padre Zezinho, foi o primeiro padre que eu vi no rádio, que tinha, acho que era rádio rural, óbvio. A minha avó era apaixonada pelas canções, eu aprendi todas, canto até hoje. Depois veio o padre Marcelo Rossi, o padre Fábio de Mello, e hoje tem um Padre fenômeno... Antônio Maria. Antônio Maria também. E hoje o grande fenômeno é Frei Gilson, né? Ontem, acho que esse final de semana, em João Pessoa, ele reuniu 500 mil pessoas num evento musical que ele fez lá. Então, como é que o senhor, pessoalmente, como membro da igreja, vê essa evolução? O que é que a igreja prepara para as redes sociais, para essa garotada ficar a par do que é a religião, do que é o catolicismo? Na nossa reunião, ou na nossa assembleia, nós tivemos a assessoria de um jovem chamado missionário digital, o Railson, e justamente ali, a partir do testemunho dele, da experiência dele, nós percebemos que vamos ter que treinar mais essa juventude, que já é da cultura digital, isso, para que simplesmente as nossas pascões paroquiais não transmitam a missa, o pessoal já transmite a missa, mas comece também a produzir conteúdo. Isso. Como também a treinamento dos nossos padres, porque ainda não temos a habilidade de usar também essas mídias, essas novas mídias de comunicação. Agora, o Carlos Santos aí me alertou para algo importante,
De fato, a internet é bem capilarizada, a Isso. gente tem o celular na mão, Todo mundo tem mas acesso. não pega ainda em todos os lugares. Isso. Não podemos perder de vista o rádio, por isso que a Rádio Rural ela teve uma nova reformulação, Muito bom. ficou somente com a programação católica, e a televisão. Tem uma proposta que eu vejo que o Carlos tem 3 canais à disposição. Isso. Inclusive, Mas me falaram que fazer televisão custa muito dinheiro. Então, nós estamos. A barreira agora é a econômica, que eu espero contar com aliados nesse sentido, para que, pelo menos, começamos com algum tipo de programação na televisão. Perfeito. E sabemos que aqui nós temos 3 canais aqui abertos, podemos estar melhor comunicando com os nossos fiéis, especialmente aqui no nosso estado, que compreende metade do estado. Eu tenho certeza que a televisão aqui chega a esses locais. Chega, com toda certeza. Em todo o estado. Né? Todo o estado, todo o Rio Grande do Norte. Olha, tem gente na Paraíba assistindo nesse momento o nosso programa. No 14.1. No 14.1. Olha, porque a gente usa a tecnologia da Rede Vida. A gente tem um transmissor grande, igual às demais emissoras, e nós temos uma estrutura de antena que segue o mesmo padrão da Rede Vida. Então, o alcance da nossa televisão, ela sai das fronteiras do Rio Grande do Norte, além de atender muito bem o Rio Grande do Norte, entra na Paraíba. Aquela região do Curimataú, Ararona, Jacaraú, todo mundo toda aquela região do canalzinho, 14.1 com anteninha pequena. Na televisão, o Cirilo Fernandes falou Fernando Frei Gilson. O Fernando Frei Gilson é aliado tanto ao mundo digital, as novas mídias de comunicação, mas também à televisão. E assim também outros grandes comunicadores católicos que nós temos. Isso nos alerta. Há pouco, a gente vê que as igrejas evangélicas, um dos sucessos delas é ocupar a programação nas televisões. Isso. E consegue se manter. E nós precisamos também, além da rádio, estar presentes na televisão. Nesse momento, o nosso limite é econômico, mas eu espero contar com pessoas que possam nos procurar para nos ajudar para ver que solução nós podemos ter. Como seria importante se pudesse estar transmitindo semanalmente tanto a missa da Catedral, a missa dos santuários, Santa Rita, em Santa Cruz, Santos Mártires, aqui em Uruaçu, em Cunhaú, em Nazaré. Seria muito importante porque o Estado cada vez mais vai se definindo pela sua religiosidade. O Rio Grande do Norte é um estado de grande religiosidade. A religiosidade popular, católica, e nós precisamos fazer com que esse patrimônio que nós temos seja acessível. E, de fato, quando a pessoa escuta em casa, vê em casa a televisão, ajuda também a manter a sua fé, já que tem casos de pessoas que têm dificuldade de locomoção, de ir até a igreja mais perto, e assim a televisão chega na sua casa. Eu mais espero, então, de aliados para que essa expectativa não fique meramente um sonho, mas que possa se traduzir em realidade. Quem sabe, começando aí com algumas transmissões, mas muitos me assustam quando falam custa caro fazer televisão. Eu espero que hoje esteja mais barato fazer televisão. Olha, o seu João Monteiro, o dono da Rede Vida, o doutor João Monteiro, ele sempre dizia, meu filho, sempre que eu chegava em São Paulo, ele dizia, senta aqui, sempre aprenda uma coisa, televisão é um brinquedo caro, mas ela é autossustentável. Os parceiros chegam porque a informação chega a todos. Então, é muito importante. Se não fosse tão viável, a televisão não seria tão forte como é hoje. Hoje nós temos 7 geradoras de canal aqui no Rio Grande do Norte e tem mais de 25 repetidoras. Imagine só a quantidade de televisão levando informação e todas ainda querendo avançar cada vez mais. É porque tem público e as pessoas estão assistindo e tem audiência. Se não tivesse, já tinha interrompido, não teria nem aumentado. Agora, Lucia, com você, Lucia. Continuando, falando sobre a comunicação, como o senhor vê a comunicação digital como instrumento de evangelização no tempo atual? Eu vejo a comunicação digital uma excelente oportunidade para evangelizar.
e que nós devemos saber aproveitar da potencialidade que tem a comunicação digital. Que, de alguma forma, a nova geração hoje tem mais familiaridade com o seu dispositivo do que com a TV. Eu observo que a nova geração vê mais, está mais na tela, vê muita tela e pouca televisão. E tem uma oportunidade de nós temos que estar comunicando com essa nova geração. E percebo também que, é claro, que na comunicação digital é necessário dar a ética, porque, infelizmente, no mundo digital tem muito lixo também. Humberto Eco ele dizia que a revolução digital também colocou a comunicação na mão de muitos imbecis. Ou seja, né, se de um lado democratizou, deu acesso a todos, mas nós encontramos também muita coisa que precisaria de selecionar melhor. Então, a questão da ética, tanto para selecionar a informação, e é preciso ter um senso crítico muito grande para poder distinguir o que é fake news ou o que de fato é verdade, porque muitas narrativas circulam, mas também quem produz tem uma grande responsabilidade, né, do conteúdo que está transmitido. No mundo digital, muitas pessoas aí procuram, muitas vezes, quando até quer ir na igreja, pesquisa lá, onde é que tem uma igreja, qual horário de missa, tem uma dúvida de um tema religioso. O primeiro local que busca geralmente é na internet. Por isso que a presença no mundo digital é de urgência, de grande importância, necessário formar tanto os nossos padres como a nova geração de padres para compreender a importância do ambiente digital e serem comunicadores também digitais, missionários digitais, para que a mensagem do Evangelho seja proclamada nos telhados, como sempre quis nosso Senhor Jesus Cristo. Que a verdade do Evangelho não ficasse apenas conosco, né? Não fosse uma realidade que nós escutamos no nosso quarto, mas aquilo que é falado no nosso coração, ele pretende que a gente proclame nos telhados. E o mundo digital, as novas videocomunicação, nos dão essa oportunidade. Uma coisa é a seguinte, nós vivemos a globalização. E quando a gente quer saber o amanhã, muitas vezes a gente consegue ver olhando para os países mais desenvolvidos, os Estados Unidos, o Canadá e outros. E o que é que está acontecendo hoje lá? A TV 3.0, que aqui no Brasil o presidente da República assinou esse ano o decreto transformando as emissoras de televisão em TV 3.0. No próximo ano, a Copa já será transmitida pela TV 3.0. O que é a TV 3.0? É a integração da internet junto com a televisão. É algo fabuloso. A minha filha foi nos Estados Unidos e ela disse, meu pai, a televisão nos Estados Unidos é muito forte, porque há uma integração, é todo mundo, os jovens, todo mundo ligado, porque a TV 3.0 possibilita coisas que hoje a televisão não possibilita. Você vai poder interagir com o apresentador, você vai poder fazer compra pela televisão, você vai poder tirar um áudio, colocar outro. Se você está assistindo um futebol, eu quero só o áudio do campo, você vai poder assistir só o áudio do campo. Não, eu quero só o locutor, eu não quero esse locutor, muda. Olha, é algo fabuloso que hoje vários países desenvolvidos já estão na frente. E o presidente, juntamente com todos que fazem televisão aberta no Brasil, entenderam que já era hora de começar a TV 3.0, que no próximo ano... Então terá que ter até cuidado na hora de uma celebração, na hora que o arcebispo ou o padre estiver conversando com o outro. Sendo assim que você está dizendo, que vai poder pegar só um áudio do campo, um áudio X específico, pronto. Aí tem que ter cuidado, viu, Dom João? Por exemplo, o senhor celebrando, aí o senhor vai com coroinha, vai falar com ele, chega uma pessoa, vai ter cuidado agora, pronto. Aí fica mais perigosa. Televisão, tecnologia é sempre bom e é bem-vindo, e as pessoas aprendem a lidar com isso. Essa é a realidade. E é fantástico, né? Essa descrição que ele faz da TV 3.0, que é a integração TV internet, TV e tela.
Isso. O rádio passou por grande revolução. Com certeza. Quando apareceu a TV, se falava que o rádio ia desaparecer. E o rádio se jamais com muita velocidade. Inclusive, hoje, o rádio, além de ter a facilidade de a gente poder escutar... Muito mais rápido. Aonde a gente estiver, fazendo qualquer tipo de atividade, que não é preciso voltar o olhar, só basta o ouvido, é suficiente. Mas o rádio se reinventou muito. Também já com a televisão, com a internet. Tudo ao vivo. Eu penso que, nesse sentido aqui, são revoluções que vão dinamizar cada vez mais também a comunicação, porque, de fato, vamos falar, o telespectador não é um mero consumidor de informação. Ele quer produzir, ele quer escolher, por isso ele sai, a tendência hoje é justamente ele sai buscando aquilo que ele quer. Isso. É o perigo também até das bolhas também, que a gente acaba ficando sempre naquelas bolhas que alimentam, de certa forma, o nosso estilo de pensar, o nosso modo de ser, as nossas expectativas, né? É também o perigo, até também, vamos falar do que se fala hoje de alienação. Dos dígitos, né? Quer dizer, que conta realmente, né, dá para o consumidor aquilo que ele gosta de consumir. É verdade. Né? Verdade. Olha, aí como diz, televisão, brinquedo caro porque a TV hoje ela funciona com um transmissor. A TV 3.0 ela vai funcionar com um transmissor que tem, não vai ser descartado, e vai ter mais dois, um do lado e um do outro. Vai funcionar com 3 transmissores funcionando 24 horas. Então, isso quer dizer que uma televisão ela passa a ter uma despesa de energia 3 vezes mais do que tem hoje. Claro que as fábricas elas começam a produzir equipamentos que começam a ter um consumo menor de energia, mas... Um 3 em 1 depois. É verdade. Mas agora vamos voltando aqui, mas antes nós vamos chamar um breve intervalo. Não sai daí que é só um instante, logo logo estaremos de volta, continuando a entrevista aqui com Dom João Santos. É só um instante, não sai. Nessa terra de gente bonita e abençoada, Marisol, amor e alegria, Imadora e gelada. Uma marca que foi construída com muito suor. É com Dori que eu vou, assim é muito melhor. É com Dori que eu vou, mais sabor, mais frescor. É com Dori que eu vou. A fábrica Sames é localizada aqui no Rio Grande do Norte e é da terra. E com um alto padrão de qualidade, segue os padrões internacionais estabelecidos pelo BPF, Boas Práticas de Fabricação, garantindo a preferência pelo seu diferencial. Produtos que agradam a todos e com sabores que permanecem se destacando no mercado até hoje. Estamos falando de tradição e qualidade desde 1946. Desperte seu paladar com esse novo sabor. Bala, café e caramelo Sames. É só aqui, na Indústria Simas. Existe uma credencial que te leva a lugares incríveis como você sempre sonhou, que te dá o melhor atendimento em saúde a preços que cabem no seu bolso, que promove educação de qualidade e várias modalidades esportivas, que proporciona alimentação saudável e assistência social e que te leva para shows, espetáculos e exposições. Credencial Sesc. Quem tem, se dá bem. Para você e sua família, em sescrn.com.br. O IPTU que você paga faz São Gonçalo do Amarante avançar cada vez mais. Pagando em cota única, o desconto pode chegar até 20%. Procure a Secretaria Municipal de Tributação e aproveite essa oportunidade. A Prefeitura oferece ainda um descontão de até 60% no ITIV. Isso mesmo, 60% de desconto para você que deseja transferir o imóvel para o seu nome. Inclusive na taxa de cartório. Vá até o cartório de registro de imóveis. E regularize sua escritura. Prefeitura de São Gonçalo do Amarante. Olá, assista aqui na TV Futuro, de segunda a sexta-feira, às 10h30, o Fala Geral. Fala Geral, com Aquino Neto, de segunda a sexta-feira, às 10h30. Toda conquista começa em algum lugar.
E às vezes começa assim, com passos pequenos, mas cheios de propósito. Começa quando a curiosidade se transforma em experiência. Quando ela entende que pode desenvolver, programar e ver as ideias ganhando vida. Quando descobre que pode se comunicar com o mundo e que tem voz e é ouvida. Na fé que inspira e dá sentido a cada passo. Na disciplina que forma e fortalece dentro e fora das quadras. No olhar de quem entende que pode ir além, muito além. No Neves, a gente não só prepara para o futuro. Formamos quem constrói o futuro todos os dias, em cada etapa. Com estrutura que impulsiona, com o ensino que conecta valores e conquistas. Neves, valores que formam, ensino que transforma. Matrículas abertas. Visite e conheça a escola do seu filho. Tá chegando o prazo final para aproveitar o desconto de 16% no seu IPTU. E sabe o melhor? O que você paga no IPTU volta para a cidade em obras que fazem uma Natal diferente, mais moderna e boa de se viver. Acesse o site, ou o Zap, ou o carnê que chegou em sua casa. Mas é só até 9 de janeiro. Aproveite o desconto e vamos juntos fazer uma Natal diferente. Prefeitura do Natal. Estamos de volta, dando continuidade ao programa Roda Livre, que tem como entrevistado de hoje Dom João Santos. E lembrando que o Roda Livre tem o apoio e o patrocínio de Fé Comércio. Fé Comércio é o nosso parceiro aqui do Roda Livre. Nesse último programa do ano, desejo a todos boa noite. Além disso, um feliz ano novo para todos. Eu quero mandar um abraço aqui também para Dom Heitor de Araújo Salles, meu boa noite, um abraço. A Dom Matias também, um abraço. E a Dom Jaime. Olha, a Arquidiocese de Natal é muito rica, tem 3 arcebispo emérito. Olha que riqueza. Agora vamos para Aquino Neto, é com você. Dom João, o senhor chegou aqui a Natal em 2023. As passaram 2 anos. O senhor já conhece o nosso povo, que o senhor visita muito, o senhor anda muito, está muito presente, conhece os nossos costumes. E o nosso santo popular, Padre João Maria, como é que está esse processo lá em Roma? De fato, 2 anos que estou aqui em Natal, e sempre que me impressiona do Rio Grande do Norte é esse catolicismo que forjou a cultura do Estado. O catolicismo cultural é muito forte, rico com suas tradições, e que se traduz na maciça presença na igreja. Nossas igrejas estão cheias, embora estatisticamente perdemos fiéis, mas as nossas igrejas estão cheias, ou seja, nós devemos chegar mais naqueles que ainda não conseguimos atrair para a igreja. E quando eu tomei posse de Natal, me recordo, primeiro dia que eu cheguei, primeira visita feita foi o Santuário dos Mártires e depois o busto do Padre João Maria lá na Praça Padre João Maria. Praça João Maria. E foi ali que eu comecei a ter o contato com a história do Padre João Maria. Quanto mais lia, eu comecei a me interessar e reconhecer a grandeza do Padre João Maria. Um grande sacerdote na sua época, tanto do ponto de vista humanístico, da sua caridade, mas também do ponto de vista também da sua cultura. Ele já naquele tempo preocupado com a comunicação, fundou um jornal, né? Parece que era o 8 de setembro, assim chamado, jornal fundado pelo Padre João Maria. O processo dele, quando eu cheguei, nós reativamos também. O processo estava aberto em Roma, e nós cumprimos toda a fase diocesana. Parabéns. Aí da fase diocesana está
toda concluída, enviamos para Roma, para a causa dos santos, de Castério, né, para a causa dos santos, e já a última informação que eu tenho é que o dicastério, para a causa dos santos, aprovou aquela fase diocesana que nós realizamos. Então, agora, a fase é chamada fase romana. E nessa fase romana, agora, nós estamos esperando instruções para o processo. Agora, eu sempre falo para o povo, fazer santo custa muito caro, porque tem muitas taxas que é preciso, né, pagar, porque envolve muita gente, pesquisadores, canonistas, e isso as pessoas trabalham, precisam que elas... Mas daí é mais fácil do que o milagre. É o milagre, isso está aí. Para essa fase aí, eu fiz o último decreto. No último decreto que eu fiz, a gente distribuiu entre as paróquias, de acordo com as suas possibilidades, de forma que a gente possa estar arcando com os custos que virão daqui para frente. Claro. Agora, a fase mais importante, dessa fase a mais importante agora, é a espera de um milagre, que é um milagre que pode atrasar, se não tiver, como pode apressar também a canonização do Padre João Maria. E o Padre João Maria é, de fato, conhecido como o anjo da caridade de Natal, né? O padre que marcou muito o santo do época, povo. O santo do povo dos pobres, porque na seca ele atendeu a população faminta e com poucos recursos. Foi capaz de mobilizar todo o seu prestígio, canalizar recursos para atender. Na peste, a mesma coisa ele fez. E ele foi vítima, né, do seu próprio ministério. Né? Ele também contraiu, né, a peste e ele morreu, foi vítima daquilo que ele combateu, daquilo que ele ajudou a combater. De forma que a causa ela avançou nessa fase romana, esperando agora que o santo faça um milagre. Por isso, além da parte econômica que estamos sensibilizando os fiéis a colaborarem, para que a gente possa arcar com as custas da causa de beatificação do Padre João Maria, estamos também incentivando que as paróquias, no dia 16 de cada mês, que é o dia da morte do Padre João Maria, sim, tem um momento de oração pelo Padre João Maria, no final da missa. É uma oração que deve ser feita. E naquela oração que deve ser feita depois da missa, no final da missa, há um momento de silêncio que se pede o milagre que a pessoa quer alcançar ao santo, para criar devoção em torno do santo. O povo já canonizou o Padre João Maria, mas nós queremos vê-lo nos altares, porque, de fato, foi um grande sacerdote e tem muitos a nos inspirar e serve também como modelo, como exemplo para nós, padres, exercermos nosso ministério. São atribuídos muitos milagres a Padre João Maria. Agora, para a nossa Igreja Católica, qual é esse critério para ela reconhecer um milagre? Precisa de um milagre atual. Um dos critérios, por exemplo, foi milagre, por exemplo, é preciso ter o laudo médico. Sim. O laudo médico antes e depois. Realmente tem que ser comprovado também do ponto de vista científico. Há muitas graças alcançadas. A graça é um pouco diferente do milagre, porque a graça envolve não só uma questão de saúde, mas envolve tantas outras questões. Eu fiz uma graça para comprar uma casa, sei lá, estou dando um exemplo, né? Uma graça alcançada. Aí tem muitas graças alcançadas. Tem milagres do passado que nos comovem. Eu escutei um relato de uma menina, quando criança, a mãe cozinhando, ela foi mexer na panela, a panela com a água fervendo caiu sobre a sua cabeça e perdeu todo o couro cabeludo. E a mãe teria feito a promessa para João Maria e ela não ficou careca, reconstituiu todo depois seu couro cabeludo. Então, tem fatos dessa natureza, milagres. Agora precisa do milagre do presente, com o laudo de fato houve uma cura, que antes a situação clínica era esta, depois do milagre aquela situação desapareceu, ou que ateste que realmente houve a cura. Será santo, assim como será Frei Damião e o nosso Padre Cícero.
eles serão. Vai ser o santo de Natal. Eu também creio firmemente nisso. Se Deus quiser. Ele vai ser reconhecido pela igreja santo, porque ele viveu em forma de santidade, ele viveu a santidade, viveu o sacerdócio com grande abnegação e serviço ao povo de Deus. E morreu muito jovem, em torno... O Padre João Maria não tinha 50 anos quando faleceu. E parabéns pelo trabalho que o senhor desenvolve aí na causa. Muito obrigado. Muito obrigado. Cirilo, agora é com você. Dom João, eu queria trazer esse debate, né, que é comum aqui a gente receber políticos, né, e o senhor, eu queria saber sobre política, como é que o senhor vê pessoalmente a igreja hoje. Os evangélicos há muito tempo já tomaram partido, não tem... Na igreja católica a gente está vendo mais forte atualmente, até por causa dessa polarização no país, direita, esquerda, comunismo, socialismo ou não, e a gente já tem visto alguns bispos, né, na rede social, na televisão, se colocando contra o comunismo, entrando nesse debate. Como é que você, como membro da igreja, você orienta, o que é que a igreja orienta, e como é que o senhor pensa e vê sobre esse tema, política, nesse Brasil tão polarizado de hoje? É preciso a gente ter a compreensão da política partidária, que é uma outra coisa, e processos eleitorais. A política é a arte de buscar, através do diálogo, através do debate de ideias, através do consenso, buscar soluções para a sociedade. E, nesse sentido, aqui, poderemos falar que, mesmo sem um mandato, o ser humano, toda vez que precisa discutir e buscar, através do discurso, da argumentação, soluções comuns para problemas coletivos, nós estamos fazendo política, né? Preciso imaginar a política também enquanto instrumento para em vista do bem comum, do bem coletivo. E, nesse sentido, a igreja, poderia dizer, está envolvida em diversas ações, visando o bem da sociedade, o bem de uma coletividade, o bem do bairro, com ações na área social, na área mesmo de iniciativa de promoção da pessoa humana, na área da educação. Agora mesmo, por exemplo, nesse ano de 25, nós estivemos muito envolvidos com o tema da educação e possibilitamos um grande debate sobre o Pacto Educativo Estadual, inspirado no Pacto Educativo Global, que foi estimulado pelo Papa Francisco em 2019, mas veio a pandemia e ele ficou um pouco em banho-maria. E nós conseguimos colocar os atores para discutir esse tema. Reitores da universidade, os governos, prefeitos, vereadores, secretários de educação, educadores. Houve um grande encontro no Colégio das Neves, com 400 pessoas, e que o debate foi dizer, é um tema político, e se poderia dizer, por que a igreja está se envolvendo com a educação? Ela não deveria estar mais se envolvendo com a salvação das almas, rezando? Mas, desde a origem, aqui no Estado, a igreja foi uma grande promotora da educação. Quando ainda a educação não era universalizada, foi graças à igreja que foram fundados colégios no interior do Estado afora, as escolas católicas, como também aqui no Natal, resta ainda algumas escolas católicas que com a qualidade de ensino de excelência. Então, só para poder dizer, é um modo de fazer política também. Em Angicos, nós realizamos o último encontro, foi no mês de novembro, sobre a questão do Pacto Educativo Estadual. De fato, bem sucedido, buscando colocar em ação as propostas do Pacto Educativo que assumimos no Colégio das Neves. Porque, no caso do Estado do Rio Grande do Norte, houve avanços na área da educação. O ensino é universalizado no Estado, como no Brasil. E praticamente a meta de colocar toda a criança na escola ela é cumprida, quase 100%, muitos municípios 100%. O drama é o aprendizado. A gente não consegue o mesmo resultado do aprendizado. Então, quer dizer, isso é um modo de se fazer política. Quando se entra agora na política partidária, a igreja ela faz tudo para não... Ela não é partidária, porque eu sou bispo de todas as colorações. Sou bispo da esquerda, da direita, da extrema-direita, da extrema-esquerda, porque, infelizmente, graças a Deus, não vou falar infelizmente, não, graças a Deus, os nossos fiéis é isso. Eles pensam ideologicamente um grande espectro.
E eu não posso assumir uma posição enquanto líder religioso, porque ao fazer uma posição partidária, eu vou estar excluindo parte do meu rebanho. O meu rebanho não vai se ver representado em mim. Então, eu tenho que ser bispo de todos. Essa compreensão também o pároco deve ser. Ele é pároco de todos. De todos mesmo. Daqueles que afinam até do ponto de vista eclesial e daqueles que destoam também do ponto de vista eclesial. Não dá para eu ter preferência para esse movimento eclesial ou outro movimento eclesial. Eu tenho que ser bispo de todo, das novas comunidades, do ECC, do EJAC, do SEGME, das comunidades eclesiais de base, dos diversos movimentos e pastorais que há na igreja. O bispo ele é o ponto de unidade na igreja. O grande ponto de unidade da igreja é o bispo. E assim deve ser também na paróquia o pároco. Agora, quando entra no processo eleitoral, nós devemos realmente ter muito cuidado. Geralmente, na província, nós oferecemos orientações para o processo eleitoral. Não convém que as nossas igrejas se transformem em púlpitos eleitorais. Não convém. Porque, ao fazer isso, nós dividimos a comunidade e temos grande dificuldade depois, passado o processo eleitoral, de juntar. E essa polarização nós não devemos levar para dentro da igreja. A nossa arte é justamente respeitar a diversidade de ideias, mas do ponto de vista da fé, a gente perceber que é possível, mesmo um que vota para um lado, outro que vota para o outro, é preciso ir para a igreja, rezar junto e entrar na mesma fila da comunhão. Isso. Essa compreensão nós devemos ter. Por isso que eu sei que é um processo delicado e para que a gente possa viver o ano eleitoral sem rachar, sem criar divisões, a província, nós oferecemos orientações para que tanto os nossos padres quanto os nossos fiéis possam fazer a distinção desses espaços. Perfeito. Aqui, não sei que foi vereador há muito tempo, o Carlos também, né? Uma coisa quer dizer, o político, outra coisa é o cristão. E o próprio político deve nos ajudar também. Com certeza. Nesse sentido de, nas nossas igrejas, não instrumentalizar aquele espaço. Perfeito. É bem-vindo, todo mundo, né, nas grandes festas, no dia a dia, porque é político, mas é católico, e deve viver a sua fé. E eu creio, aqui não ficaria muito incomodado se ele pudesse perceber lá uma tendência contrária. Com certeza. Ele queria ter o mesmo direito. Com certeza. A gente tem que respeitar. Tem que respeitar, isso aí. É verdade. Então, o senhor está certo. Essa é a orientação que nós damos. O programa está tão gostoso, tão bom, mas estamos chegando ao final do programa. Mas agora, Lucia, eu vou passar para você fazer as suas considerações finais. Você aproveita e faz uma pergunta que você quiser. Já para você não ficar prejudicada. Eu estou tentando fazer aqui, tentando escolher a melhor. Tem tanta coisa que... Mas eu gostaria de saber do senhor, além da mitra e do báculo, quem é Dom João Santos no cotidiano? Eu tive... tempos atrás eu tive numa entrevista que escafunchou mais a minha pessoa. Eu sou um baiano, cheguei há 2 anos aqui no estado. O Potiguar, norte rio-grandense, é um coração muito grande, de forma que eu já me sinto muito familiarizado no estado. Já adquiri títulos de cidadãos em diversos municípios, ontem fui em Santa Cruz. Eu sou uma pessoa humana, né? Gosto de ler, gosto de caminhar, gosto de ouvir também, nos tempos que me permite, gosto de ouvir música, gosto de escrever. Gosta de acarajé? Gosto de acarajé. Mas, ultimamente, a missão de bispo é uma missão tão intensa que, infelizmente, as leituras que eu gostaria de fazer, nunca mais tive tempo de ler um bom livro de literatura. E é exatamente isso também. Então, fica restringido a textos da teologia, canônico, ou seja, para voltado às próprias necessidades do dia a dia. E dentro desse contexto, eu fiquei aqui pensando,
diante de tanta responsabilidade, como fica a vida da oração de um arcebispo? Pois bem, o dia, nós temos que organizar o dia, no próprio dia. Primeiro, depois das atividades que hoje é obrigado a fazer, exercício físico, tem que ser a oração, ou antes ou depois do café. Tem um momento de oração pessoal, no mínimo de meia hora, de 1 hora ali diante do Senhor, para poder começar os dias. E aquelas orações que nós podemos fazer, a tipo de oração que a gente pode fazer durante todo o dia. O pequeno livro, o pequeno peregrino russo, ele costumava rezar o dia inteiro através de uma jaculatória. Já falava que ele falava, Senhor, tenha piedade de mim. Ou seja, repetindo essas jaculatórias no nosso coração durante o dia inteiro. É um modo também de fazer oração também, de não perder essa conexão com o Deus Altíssimo, com o Transcendente, não perder a dimensão da nossa espiritualidade. Não somos realmente somente. Então, eu dou aqui o meu boa noite, o meu agradecimento pelo privilégio de estar aqui nessa bancada, com todos meus colegas e principalmente com o senhor. Muito obrigado, Luci. Foi uma alegria para mim, um grande prazer, uma grande honra estar aqui com você. Fiquei sabendo, assim que eu cheguei, você conhece Cacilda de muito tempo, que está aqui nos assistindo. Muito bem. Cirilo, suas considerações finais. Eu queria, Dom João, desejar um ano bom, que tudo que o senhor está planejando para a nossa igreja ocorra, aconteça. Conte sempre com a gente, com o blog, tá? Mande a sua assessoria de imprensa mandar, os releases, o que vai acontecer na igreja, os eventos, pode mandar, que eu tenho um grupo de amigos blogueiros, a gente faz questão de divulgar as coisas da igreja. E trazer aqui para o pessoal de casa um contexto histórico, o senhor falou que é baiano, que já foi muito bem recebido pelo povo do Rio Grande do Norte, que o senhor é o segundo arcebispo baiano da nossa história. O primeiro foi o primeiro, Dom Marculino. Então é um contexto histórico e que com a imprensa o senhor também sinta-se bem-vindo, tá? Desejamos bom trabalho e um ano de luz para a igreja e para todo o povo do Rio Grande do Norte. Ô Cirilo, muito obrigado. É bom saber que está aberto esse canal. Tá bom. Né? Com vocês blogueiros, vocês hoje têm uma influência enorme na sociedade. E é bom saber que temos essas portas abertas, nós podemos dar release e vocês também nos ajudam na divulgação, né, das atividades da nossa arquidiocese. Eu também fico feliz de estar aqui participando do Roda Livre, o último programa do ano, que no próximo ano, já amanhã, a gente continue aqui ao lado do povo, da nossa TV Futuro. Parabenizar todos que estão presentes, em especial a Dom João, pela maneira simples, a maneira solista, educada, com que ele sempre nos atende e atende a todos aqueles que o procuram. Pedir para o senhor deixar uma mensagem para todos nós, mensagem de ano novo, que a gente poderá ter neste 2026. Pronto, aí eu já vou pedir ao senhor as considerações finais, o senhor já aproveita e já dá essa mensagem para o povo também. Mas pode fazer suas considerações finais bem à vontade. Primeiro eu agradeço, reitero o meu agradecimento pela essa oportunidade que me foi dada no Roda Livre. Também pelas perguntas que vocês fizeram que permitiram a mim apresentar a nossa Igreja Arquidiocesana com seu plano de pastoral, o sino do arquidiocesano, a criação das novas dioceses, a canonização do Padre João Maria. Muito obrigado por, assim, permitir falarmos a um público muito mais amplo do que costumeiramente nós temos a oportunidade de falar, que geralmente são os nossos fiéis. O ano está começando. Primeira atitude, a mensagem que nós devemos ter é de gratidão. A gratidão a Deus por todo o ano de 2025 que nós vivemos. É um grande milagre estar vivo, se dar conta disso. Chegamos vivos no final do ano. E cada momento da nossa vida foi marcado pela um Deus que é benevolente, que nos conduz. Mesmo aquelas situações desafiadoras que nos fizeram chorar, sofrer, vamos ter certeza que Deus ali esteve presente e que nós aprendemos com esses momentos dolorosos, muitas vezes mais do que com aqueles momentos cheios
né, de graça, ou aqueles momentos luminosos que preenchem plenamente a nossa vida. Aprendemos também no amor, como aprendemos também na dor. Depois é muito importante iniciar com expectativa 2026. Primeira atitude a fazer, uma oração, agora que está finalizando o ano, louvando a Deus, agradecendo por tudo que aconteceu, um tedéu, um louvor pela vida. E pedir ao Senhor suas bênçãos para o ano que vai se iniciar. Certamente vai ter desafios, possivelmente, e com certeza, nós vamos enfrentar do ponto de vista pessoal, familiar, até vezes, e possivelmente quanto povo. Mas esse desafio vai ser um modo como nós vamos também crescer, um modo como nós vamos também testar a nossa criatividade. É levar a Deus esse momento de oração para que Ele nos abençoe. Seria bem melhor que fosse tudo, corresse bem. Mas se houver momento da prova, não perca jamais a esperança, não entre em desespero, porque Deus está conosco todos os dias até o final do mundo. Amém. Depois, se Cristo é por nós, quem será contra nós? E assim nós podemos viver 2026 na plenitude, nessa certeza de que Deus caminha com o seu povo, caminha contigo, caminha comigo, caminha conosco. E dessa forma, desejo um feliz e abençoado Ano Novo 2026. Amém. Muito bom, Dom João Santos. Eu fico muito feliz do senhor ter aceitado o nosso convite, ter vindo participar dessa entrevista, essa companhia maravilhosa. No último dia do ano, já começando o ano novo, sobre a bênção de Deus, eu só tenho que agradecer o senhor, agradecer a Arquidiocese, agradecer a Cacilda. Cacilda, obrigado, Cacilda, por ter agendado essa entrevista maravilhosa. Você e toda a Pastoral da Comunicação, muito obrigado. E dizer que o programa Roda Livre está sempre à disposição. Com toda a sinceridade, a TV Futuro está de portas abertas. Aqui é a casa da Arquidiocese. Aqui a Arquidiocese se sinta representada, se sinta em casa, porque a televisão está escancarada, de portas abertas para dizer: vamos levar o Pai aonde ele tem que chegar, que é em todos os lugares. Porque aqui nasceu para isso, para fazer o bem e ser uma TV democrática. Eu quero agradecer a você, Luci. Muito obrigado, Luci. Obrigado, Aquino Neto. Obrigado. Até o próximo ano, Deus Cirilo. quiser. Tamo junto. Eu quero agradecer a você. Que Deus abençoe a todos. O ano velho está acabando, está chegando ano novo. Feliz 2026. Olha que maravilha. Amanhã nós já estamos um novo dia, começando aquela história como se a gente tivesse uma página em branco como essa, para começar a escrever a nossa história, o ano iniciando. Vamos escrever bem, viu? Vamos fazer coisas boas e vamos sempre colocar Deus na frente, e que tudo dá certo quando a gente coloca Deus como centro. É por isso que eu digo com toda sinceridade, esse momento é muito importante mesmo, de estar aqui com o arcebispo de Natal, Dom João Santos. E eu quero mandar um abraço a toda a igreja, a todo mundo. Feliz Ano Novo! Fique com Deus, continue com a programação da TV Futuro. Logo vai vir show, viu? E logo depois, Jornal da Cultura. E até o próximo programa, sexta-feira terá outro programa. Sexta-feira, hoje quarta-feira, sexta-feira, nós temos o programa já Roda Livre em 2026 com um novo entrevistado. Fique com Deus e tchau! Feliz